Governo em descrédito cria uma crise que contamina todos os setores. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos hoje comentar sobre vários assuntos que o governo vem, através de crise sobre crise, tentando abafar, trabalhando como um bombeiro, porém o fogo se alastra. O primeiro ponto a destacar está aqui no Brasil 247. Se o próprio 247, que muitos chamam de folhetim comunista, já está dizendo que é uma crise de confiança e crise de governo, é porque não está dando mais para esconder todos os problemas que o país tem e o governo fica só falando. Todo mundo lembra, isso virou um meme, a Daniela Lima, quando o governo Lula assumiu, dizendo que agora o pobre vai comer bem, o pobre vai se vestir bem, agora o pobre vai viajar. Ninguém mais come bem, ninguém está viajando e ninguém está se vestindo. A picanha virou pé de galinha, aí os aeroportos estão vazios, porque as passagens aumentaram, o diesel da aviação aumentou mais uma vez agora, e roupa, todo mundo foi taxado com a taxa das blusinhas, fora as outras taxas que teve até o meme do taxate. Então, realmente, há uma crise de confiança e crise de governo. Porque aquilo que o governo fala não acontece, muito pelo contrário. Todo mundo está se sentindo enganado, inclusive a própria esquerda. E a CNN destaca exatamente a preocupação do Banco Central. Copom mostra a preocupação com a trajetória da dívida do governo. Ora, é um governo que só gasta. É um governo que disse que ia fazer um arcabouço fiscal, que ia respeitar o arcabouço fiscal, mas não respeitou. Ah, mas vamos dizer, pô, professor, que isso? Saiu agora o arcabouço fiscal dizendo que foi cumprida a meta. Deu só 0,1 de déficit. Sim, deu 0,1 de déficit, tirando um monte de despesa. Tirando despesa extraordinária, tirando despesa do Rio Grande do Sul, tirando as despesas parafiscais, tirando despesa disso, tirando despesa daquilo. Mas essas despesas foram pagas. Então aquilo que o governo diz, o déficit foi 0,1%. Não, já tem gente calculando que chegou a 2%, se juntar realmente todas as despesas pagas. Tanto é que o Banco Central está preocupado com a dívida do governo, porque quando há déficit fiscal, o governo precisa se endividar para pagar as contas. E o Banco Central está o quê? De olho que essa dívida só está aumentando. Então não adianta dizer que cumpriu a meta se a dívida aumentou. E com a dívida do governo, gera o quê? Gera inflação. Está lá na CNN. Cesta básica ficou 14% mais cara em 2024. Mas no IBGE não diz que a inflação deu 4%? Como é que a cesta básica ficou 14% mais caro? Como é que os aluguéis subiram? Como é que o preço da gasolina subiu? Como é que o preço do vestuário subiu? Nada subiu 4%. Tudo subiu 10% ou mais. Ora, será que não tem nenhum descrédito? Será que o IBGE também não está colaborando com isso? Lembra, o IBGE está lá numa crise, onde os próprios funcionários do IBGE, o próprio sindicato, que sempre apoia o governo de esquerda, está reclamando e pedindo que o Portman saia, porque está todo mundo vendo que está feio. Em dezembro agora nós tivemos, pelo CAGED, a perda de mais de 500 mil vagas. Em seguida, saiu o IBGE dizendo o quê? Temos a menor taxa de desemprego. Ora, não tem uma dissonância? Não tem alguma coisa que está errada? Será que você vai na prateleira do mercado e vê que a inflação é 4%? Será que a sua vida melhorou porque o PIB aumentou 3,5%? Ou a vida ficou mais difícil? E aqui a Rafaela destaca bem, está lá, ó. O Brasil perdeu 535 mil vagas em dezembro. Então, como é que simplesmente aumentou o número de empregados se houve uma demissão de 500 mil pessoas? Não faz sentido um negócio desse. E ela aqui ainda destaca. CAGED em dezembro mostrou que é de 535. Gente, 535 mil contra a expectativa de 405 mil, ou seja, já todo mundo estava prevendo uma perda de 400 mil vagas, mas veio 500, 25% a mais do que o previsto. Isso mostra bem que a economia começou a dar sinais ruins. E até tanto que o próprio ministro Haddad falou que o PIB esse ano vai cair pelo menos 1%. Ora, se ele falou que vai cair 1% e ele sempre fala a mais, significa que vai cair mais de 1%. Essa já é a expectativa de mercado. Por isso a preocupação do Copom lá com a dívida. Por quê? A economia caindo, a arrecadação vai diminuir. E o governo continua gastando, vai ter que aumentar a dívida, vai ter que emitir mais moeda. E aí o Banco Central vai ter que aumentar os juros. E aí o PT vai dizer o quê? Que era problema ainda do presidente anterior, do Campos Neto? Não, né?
fica feio. Aí começa a ter descrédito. E o Lula, em entrevista, sedimentou isso, está lá. Se depender de mim, não haverá mais corte de gasto, diz Lula. Simplesmente, se a arrecadação diminuir e a economia diminui, ele vai continuar gastando. Significa o quê? Que o Banco Central vai ter que continuar aumentando os juros. E aí vai o quê? Vai ficar batendo bumbo dizendo que a culpa é do Banco Central, que aumenta os juros, que não se deve fazer isso, que isso prejudica a economia. Não, o que prejudica a economia é o gasto excessivo do governo. O governo está grande demais para o tamanho do Estado. Não dá, o contribuinte não aguenta mais pagar imposto. Está todo mundo com menos dinheiro no bolso. Isso vai acontecer o quê? A economia diminui, porque você gasta menos. O Banco Central aumentando a taxa de juros, aquela parcelinha que você podia comprar, você já não pode mais comprar parcelado, porque ela já não cabe mais no seu bolso. Isso vai virando uma bola de neve e vai criando crise atrás de crise no governo. E como eu falei, a confusão vai ficando grande. A CNN diz que contas públicas têm déficit primário de 47,6 bilhões. Ora, mas o Haddad diz que foi 0,1, menos de 10 bilhões. Quem tem razão? Foi 9 bilhões ou foram 47 bilhões? Que mágica é essa que 9 virou 47? Exato, aí é a descredibilidade do governo, porque ele fica maquiando as contas, aquela contabilidade criativa. Vocês lembram isso da época do Mantega lá na Dilma? Vocês lembram o que aconteceu? Sim, foi um caos. E todo mundo já está vacinado sobre isso. Não adianta o governo ficar sedimentando essas mentiras, que todo mundo sabe que não vai acontecer. Todo mundo está vendo o gasto desenfreado do governo. E aí a realidade bate a porta. Está lá. 84% da população está pessimista com o futuro dos preços no Brasil, sendo que 51% já espera um aumento nas próximas semanas. Ora, não precisa ser gênio. Todo mundo está vendo a escalada da inflação. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre a inflação. Não adianta o governo ir lá bater bumbo, ir lá falar, mudar lá a SECOM. Não, agora entrou um novo ministro da comunicação, agora vai tudo melhorar. O ministro da comunicação vai melhorar o quê? Ele vai pegar um produto ruim e transformar em coisa boa? Ele vai pegar uma coisa feia e transformar em coisa bonita? Não, a coisa vai continuar feia. Quando a esperança do governo é o ministro das comunicações na propaganda, você já viu que o barco desandou. E o UOL aqui destaca bem. Com dívida em alta, Brasil está perto de perder o controle sobre a inflação. Exato. Aí é que é o grande ponto. Na hora que o governo desandar e perder esse controle da inflação, o descrédito vai aumentar tanto que nós vamos voltar lá para os anos 80, onde a inflação era galopante, ela se retroalimentava, ninguém conseguia segurar, teve que vir o Plano Real para dar um basta, porque já chegamos a ter, para quem não lembra, mais de 40% por mês de inflação. Era um negócio absurdo. O Brasil reclamava que a Argentina estava quebrada, com inflações altas, gigantescas. Milei foi lá e está dando um jeito. Saiu de 25 por mês a inflação, hoje está em 2. E o Brasil está no caminho inverso, está perdendo um controle. Daqui a pouco a Argentina vira Brasil, o Brasil vira Argentina. Vai ser uma coisa muito ruim. Enquanto aqui o taxade só aumenta imposto, o Milei lá na Argentina vem só diminuindo. Agora ele diminuiu 18% sobre os veículos. Sim, sobre os carros. A primeira consequência foi que as montadoras, a Ford foi a primeira a diminuir o preço dos veículos. Ora, está facilitando o acesso, está melhorando a economia na Argentina. Tanto que ela teve esse ano o primeiro superávit em décadas. Ninguém acreditava. Teve superávit em conta corrente, teve superávit fiscal, teve superávit na balança comercial. Tudo está mudando na Argentina. Por quê? Porque o governo está cortando gasto. Enquanto aqui, no Brasil, o Lula diz que não vai cortar gasto. E ele está esperando que o ministro da Economia vá lá e diga que fique tudo bem e que todo mundo acredite. E aí, óbvio, o mercado, os bancões já estão dizendo. Bradesco diz que Brasil corre o risco de entrar em recessão já em 2025. Fernando Honorato, economista-chefe do banco, diz que esfriamento do PIB deve colocar a economia do país em recessão no segundo semestre. Olha, eu espero que não, porque as coisas estão ruins. E se o Brasil entrar em recessão logo no agora, em 25, no segundo semestre, o governo vai implodir. Nós vamos ter um problema. Já tem gente marcando passeata para impeachment. Já está rolando impeachment no Congresso. Eu sou a favor de impeachment. Infelizmente, quando a economia vai muito mal e o governo muito mal, é um remédio jurídico que se tem do povo para poder afastar o governante. E eu acho que nós vamos cair nesse mesmo problema. E aí, o
que vai acontecer com o governo do PT? Vai ficar gritando. Lembra da outra vez com a Dilma? É golpe, é golpe, é golpe. Não, não é golpe. É uma ação legal prevista na nossa Constituição. E aí, as estatais apresentando déficit, vem lá a ministra e diz o seguinte, não tem rombo após déficit de 8 bi das estatais em 2024. Não, ela quer dizer que não. Tem lá um déficit de 8 bilhões, mas não é rombo não. Não é rombo. É o quê então? Na sua empresa, se faltar no caixa 8 bilhões, é o quê? Você quebra. O governo não. O governo não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente vai aqui, bota esse dinheiro, não tem problema nenhum não. Se ele botar dinheiro, já que a gente não cumpriu meta fiscal, já que a gente não consegue arrecadar para pagar o que tem, você ainda vai cobrir déficit estatal? O que vai acontecer com isso? O déficit aumenta. Aí o governo quer te enganar dizendo que cumpriu a meta fiscal, não cumpriu nada. Aí vem aqui a ministra para dizer o quê? Não, não é roubo não, não é roubo não, pelo amor de Deus, não fale essa palavra. Ora, isso traz lá, é o que o 247 falou, como eu disse aqui no início do vídeo, descredibilidade do governo. E o UOL já está dizendo o governo vai perder o controle da inflação. E o Bradesco já está dizendo nós vamos entrar em recessão. Ora, será que o ministro das Comunicações vai conseguir transformar esse bicho-papão em coisa bonita? E como foi o Correio o maior responsável pelo déficit nas estatais, vem lá, Correio atribui déficit a sucateamento da era Bolsonaro e critica pedidos de privatização. Ora, pelo amor de Deus, o cara está lá há 2 anos. Aí ele vai querer dizer que foi sucateamento da era do Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, o Correio deu superávit. Sobrou dinheiro, investiram, compraram mais máquinas, atualizaram tudo. E agora ele vai dizer que é sucateamento? Não, o que tem sucateamento é dos 2 neurônios dele. Por isso que ninguém tem credibilidade em nada que o governo fala. O Lula mente, o Haddad mente, ministro mente, presidente do Correio mente, todo mundo mente. Você acha que o ministro da SECOM vai conseguir dar solução? O problema não era o Paulo Pimenta que estava lá, não. O problema é que o bicho é feio. Não dá para dizer que ele é bonito. E aí, logo junto, o Ramon faz um destaque. Aconteceu lá, acho que essa reportagem são no Metrópolis, não, acho que foi no Poder 360. Diz lá, Correio dizem que o impacto da taxação das blusinhas foi de 2,2 bi. Ora, mas quem fez a taxação das blusinhas? Não foi o governo? O governo deu um tiro no próprio pé? Agora vai o cara do Correio dizer que não, o problema era do impacto das blusinhas ou era o problema do Bolsonaro? Eles não sabem nem onde está o problema. O problema, na realidade, está neles, no próprio governo, na própria gestão. Então, como eles não podem dizer que eles são incompetentes, eles fazem o quê? Começam a dizer que a culpa é de todo mundo. Daqui a pouco vão dizer que a culpa é minha. Que estou aqui falando na internet, com meia dúzia de pessoas assistindo, vai dizer que a culpa é minha também. E aqui a gente só faz um pequeno destaque no quadrinho do Poder 360, mostrando que houve o quê? 8,7 de déficit das estatais. O Lula barrou todo mundo. Ele barrou a Dilma. Ele conseguiu uma façanha de dobrar o problema da Dilma. Lembra que a Dilma falou, quando a gente atingir a meta, a gente dobra? Tá aí. O Lula dobrou. E tá fazendo o quê? Ferrando com o meu bolso e com o seu. E para sedimentar a mentira do governo, está aqui, Petrobras aumenta diesel no mesmo dia da alta do ICM. Então o governo foi lá, falou que o aumento do combustível ia ser pela questão do aumento do tributo dos estados, e ele vai lá e manda a Petrobras aumentar no mesmo dia para tentar camuflar que o governo não tem interferência sobre isso. Tem sim a interferência política direta do governo junto à Petrobras. Todo mundo viu, saiu na notícia que o Lula foi lá falar com a presidente da Petrobras e não disse o que foi. Agora a gente descobriu. Ele foi falar o seguinte, ó, já que vai ter aumento do ICM, bota no mesmo dia o aumento aqui do combustível, que aí vai todo mundo achar que o problema é do ICMS, é do governador, não é meu, não é do presidente da República. Isso é um governo mentiroso. O ministro da SECOM não vai dar solução nisso. E aí parece que tudo isso não vai afetar a gente? Afeta, tá lá, taxa de juros em alta atrasa sonho da casa própria e deve pressionar aluguéis em 2025. Vai bater direto na nossa moradia. Então você que estava pensando em comprar um imóvel, estava sonhando com a sua casa própria, acho que você vai ter que adiar. Sabe, você aí que mora de aluguel, se prepara o bolso, porque os aluguéis devem subir, porque a inflação está galopante, o governo está descontrolado. E ele diz que defende os mais pobres. Não, o governo só está defendendo o bolso deles. Só quem está lá no governo e os amiguinhos. Esses estão com o bolso cheio. Nós aqui, meros trabalhadores, que vivemos aqui no mundo, a realidade, estamos trabalhando e pagando praticamente 40% de imposto. Isso é um absurdo. É importante você perceber todas essas notícias, por isso que eu fiz vários destaques, vários pontos, para mostrar
que a economia está indo por água abaixo em todos os setores. Presidente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, reclamando o aumento da taxa de juros, dizendo que vai ter contração da economia. Todo mundo viu lá, a Trajano foi lá dar uma entrevista à CNN exclusiva e dizer que esse aumento de juros vai ferrar o varejo. Ora, o que está acabando com a economia, com o varejo, com a indústria, é o governo gastando demais. O problema hoje é o governo. Só que o governo diz que o problema é dos outros. Se você curtiu esse tipo de notícia, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Você quer fazer comentário, uma crítica ou uma sugestão? Coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. Se inscreve no canal se foi do seu agrado. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.